O tema desta apresentação de hoje chama-se Documentos Internacionais e Documentos Nacionais sobre Educação de Pessoas com Deficiência. Nesta apresentação eu vou seguir o critério cronológico, falando dos documentos mais antigos até os documentos mais recentes. E eu vou dividir em blocos. O primeiro bloco vou tratar dos documentos internacionais. Como a história da educação de pessoas com deficiência é uma história muito longa, que começou aí lá pelo século XIX, vai consumir bastante tempo e nós não temos tanto tempo nesta apresentação de hoje. Então eu vou pular essa parte do século XIX, século XX, só vou pegar o finalzinho do século XX, a década de 90 para cá, e só vou citar os documentos que causaram maior impacto, que tiveram maior importância para o avanço na questão da educação de pessoas com deficiência. Então, vamos localizar no ano de 1990 a famosa conferência da Unesco, que foi realizada na Tailândia, e de lá saiu aprovada a Declaração Mundial de Educação para Todos. Então, veja esse detalhe, para todos. Portanto, não só para pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência estão incluídas no conceito de todos. Essa declaração deixou assim, um impacto muito grande, no sentido de que deixou bem clara a necessidade de adoção de medidas que garantissem o acesso à educação para pessoas com deficiência como parte do sistema educacional comum. E isso seria uma responsabilidade dos governos. Então, a Declaração Mundial de Educação para Todos, com ênfase na necessidade de adoção de medidas que garantissem o acesso à educação para pessoas com deficiência, fazendo parte do sistema educacional comum. Em seguida, logo quase em seguida, e 4 anos depois, a Unesco realizou uma conferência de educação para necessidades especiais, com esse nome, e já vou explicar por que para necessidades especiais, e não para pessoas com deficiência. A Declaração de Salamanca, então, foi aprovada em 1994 e deixou grandes legados conceituais, muitas recomendações sobre como construir escolas inclusivas. Foi o primeiro documento de âmbito internacional que usou a palavra inclusão, com os conceitos de inclusão aplicados a escolas inclusivas, sistema educacional inclusivo, práticas inclusivas e assim por diante. E realmente serviu de inspiração para vários governos em todas as partes do mundo, e essa declaração ficou muito famosa, A Declaração de Salamanca, todo mundo sabe do que se trata. 10 anos depois, em 2004, a Unesco fez um encontro, não uma conferência, mas um encontro em Salamanca, na Espanha, para avaliar o que foi a década que se seguiu à Declaração de Salamanca. E fizeram aí, nós tivemos participantes do Brasil também, fizeram análises críticas, sugestões, avaliando então a importância da Declaração de Salamanca nos 10 anos que se passaram e a importância para as décadas seguintes. Então, realmente a Declaração de Salamanca foi mantida e está em vigor, ainda é citada essa declaração. Mas ela deixou 3 ideias muito fortes, além daquelas recomendações mais detalhadas, mais pedagógicas a respeito de escolas inclusivas. Então, 3 pontos importantes. É que as políticas públicas e os financiamentos deveriam facilitar o desenvolvimento de escolas inclusivas.
O segundo ponto é que todas as barreiras que impediam ou que continuam impedindo e dificultando a passagem de alunos das escolas especiais para as escolas inclusivas, essas barreiras deveriam ser removidas, para que as pessoas com deficiência pudessem fazer parte do sistema educacional comum. E a terceira ideia, bastante forte, é que a necessidade de desenvolver, construir escolas inclusivas deveria ser uma política-chave de qualquer governo. Então, vamos batalhar, vamos fazer todo o esforço necessário, vamos investir dinheiro, vamos criar políticas públicas para construir e desenvolver mais escolas inclusivas. 8 anos depois dessa Declaração de Salamanca, portanto em 2002, a Embaixada do México na ONU levou uma proposta que foi trabalhada no México, claro, por ativistas da educação inclusiva, ativistas do mercado de trabalho inclusivo, enfim, ativistas da inclusão em qualquer área de atividade humana. E esse embaixador do México levou a uma Assembleia Geral da ONU em 2002 e a Assembleia aprovou que seria formado então um comitê ad hoc, reunindo representantes do mundo inteiro, para trabalhar em cima dessa proposta, que seria o rascunho que o México apresentou, ofereceu à ONU, para, em cima desse rascunho, trabalhar o texto definitivo do que viria a ser a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Então, a partir de 2003 até 2006, todos os países membros da ONU enviaram seus delegados e também trabalharam nos próprios países para discutir, através da internet e também presencialmente lá na sede da ONU em Nova York, a correção, o rascunho, melhoramento do texto que pouco a pouco foi se concluindo, foi se definindo e finalmente, no dia 13 de dezembro de 2006, a Assembleia Geral da ONU adotou integralmente o texto que o Comitê ad hoc trabalhou durante 5 anos. E daí nós temos, de lá para cá, essa famosa Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. E para o assunto de hoje, interessa ressaltar o artigo 24 dessa Convenção, que trata exclusivamente da questão da educação de pessoas com deficiência. Então, o artigo 24, ele é um tanto quanto longo, porque tem vários detalhes práticos, além de conceitos a respeito da educação inclusiva. E ali no artigo 24 da Convenção, está cunhada a famosa frase, a famosa necessidade de assegurar cada país, enquanto, por exemplo, o Brasil, cada país assegurar, garantir o sistema educacional inclusivo em todos os níveis escolares, portanto, incluindo também a educação superior e pós-educação superior também. Além disso, também garantir o aprendizado ao longo da vida. Um aprendizado que pode ser informal ou formal ao longo da vida de cada pessoa com deficiência. Muito bem, então em 2006 foi adotada lá na Assembleia Geral da ONU e a partir de 2007 todos os países membros começaram primeiro a assinar. A assinatura significava apenas a expressão da vontade, a expressão da adesão
à Convenção. E o Brasil fez isso em 2007. No caso do Brasil, em 2008, o Brasil, através do Decreto Legislativo 186, do dia 9 de julho de 2008, conseguiu, por pressão de toda a sociedade civil organizada, na qual estavam presentes os movimentos dos ativistas de direitos das pessoas com deficiência, conseguiu que as duas casas do Congresso, portanto a Câmara dos Deputados e o Senado, cada um por sua vez, aprovasse com mais de 2/3, e no caso foi realmente quase a totalidade da casa, da Câmara dos Deputados e também a totalidade do Senado, ratificou essa convenção com equivalência de emenda constitucional. Então, nós temos, através do Decreto Legislativo 186 e do Decreto Presidencial de 2009, são duas leis constitucionais, com força de Constituição Federal, que nós temos. É um caso um tanto quanto raro, porque nem todos os países, vários países ratificaram, mas simplesmente ratificaram, o que já é muito bom. Mas no caso do Brasil, além de ratificar, foi ratificado com equivalência de emenda constitucional. Então isso foi muito significativo. Como essa convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência foi considerada o primeiro tratado internacional de direitos humanos do século XXI. Agora, essa convenção com 50 artigos, juntamente com um protocolo facultativo com 13 artigos, é um tanto quanto volumoso, né, cada um desses documentos, e é bastante assim conceitual, inclui várias recomendações de ações práticas também, mas a convenção em si não tem um formato de manual, não tem um formato de guia, né, porque a convenção precisou manter-se num nível conceitual, num nível de medidas gerais. Então, para facilitar a qualquer país membro da ONU a implementação da Convenção, foi criado um outro documento em 2011, portanto 5 anos depois da adoção pela ONU. Em 2011, a Organização Mundial da Saúde, juntamente com o Banco Mundial, passaram os 2 últimos anos anteriores a 2011, portanto 2010, 9 e 10, para que no 2011 eles lançassem um volumoso documento de mais de 400 páginas e ainda no formato de livro grande, chamada Relatório Mundial sobre a Deficiência, que a Organização Mundial da Saúde e o Banco Mundial pesquisaram quase todos os países do mundo, inclusive o Brasil, levantando dados estatísticos, sugestões práticas, dados de realidade de cada país, né? E já com um formato de manual, um formato de guia, para facilitar a aplicação da Convenção nos respectivos países. Então, esse é o outro documento que eu estou citando agora, o Relatório Mundial sobre a Deficiência, que tem todos os países, tem todos os assuntos. Por exemplo, o capítulo 7 é dedicado só à educação, outros capítulos se dedicam a trabalho, outros à saúde e assim por diante. Então, hoje vou destacar o capítulo 7, que é a educação. De qualquer forma, o livro todo, o Relatório Mundial sobre a Deficiência, contém 9 recomendações abrangendo todas as áreas, inclusive a educação. Então, são 9 recomendações. E é interessante que a recomendação número 1 serve como guarda-chuva das outras 8 recomendações. Eu faço questão então de repetir para vocês, né, o que é essa recomendação número 1. Recomendação número 1, para quem? Para todos os países.
E dentro de cada país, a sociedade civil organizada, os próprios governos, as empresas, enfim, toda a sociedade. Recomendação número 1 diz: tornem acessíveis todos os serviços abertos ao público, para as pessoas com deficiência poderem participar dos serviços comuns que já existem ou que virão a existir. Então, essa recomendação 1 é o, vamos dizer assim, o parâmetro geral para as outras recomendações, as outras 8 recomendações, e para todas as áreas, com essa filosofia em mente. Permitir que os serviços comuns sejam acessíveis, sejam tornados acessíveis, portanto, frequentáveis, utilizáveis por pessoas com deficiência. Agora, especificamente em relação à educação, esse relatório mundial sobre a deficiência deixou 4 marcas muito importantes, né? 2011 foi recente, né? Foi há 4 anos atrás, mas já deixou marcas profundas. Por exemplo, uma das marcas é dizer que para remover todas as barreiras que existem dentro do campo da educação, seja no sistema educacional, seja fora do sistema educacional, no sistema informal de educação, para remover essas barreiras é necessário que haja mudanças sistêmicas, ou seja, mudança na estrutura dos sistemas da sociedade, no caso, o sistema educacional inclusivo. Não adianta querer fazer pequenos ajustes conjunturais, é preciso fazer ajustes estruturais, portanto, na raiz dos sistemas. A segunda marca é que as pessoas com deficiência não podem ser rejeitadas pelo sistema educacional inclusivo e nem podem ser excluídas se elas já estavam dentro do sistema educacional inclusivo, não podem ser excluídas desse sistema inclusivo a partir do momento em que acontece uma deficiência. Por exemplo, um aluno sem nenhuma deficiência está estudando no sistema educacional comum e, por doença ou acidente ou algum outro fator, esse aluno fica com uma deficiência. Então, mas ele já estava dentro do sistema. Então, não é possível, não é aceitável que esse aluno, agora por ter deficiência, seja excluído do sistema educacional. A outra marca importante foi o debate sobre a diferença entre 2 termos muito importantes, muito utilizados nos nossos discursos, nas nossas práticas, nas nossas leis e políticas públicas. Quais são esses 2 conceitos? O conceito de deficiência e o conceito de necessidades especiais. No caso da educação, até nós utilizamos necessidades educacionais especiais, porque as necessidades especiais podem ocorrer também no campo do trabalho, podem ocorrer no trânsito, podem ocorrer no turismo, no esporte, enfim, várias áreas. Então, quando acontece na área da educação, nós estamos chamando de necessidades educacionais especiais. Cuidado para não dizer ou escrever necessidades educativas especiais. Isso é errado. É necessidades especiais, educacionais especiais. Então, qual é a diferença? Quando a Organização Mundial da Saúde, junto com o Banco Mundial, fez essa pesquisa durante 2 anos no mundo inteiro, foi difícil eles fecharem estatísticas por causa dos conceitos que eram diferentes em cada país, né? O que cada país definia como sendo deficiência era diferente em outros países, assim por diante. E necessidades especiais também. Em alguns países, esses 2 termos têm sido utilizados como se fossem sinônimos. E, em outros casos, têm utilizado necessidades especiais no lugar de deficiência. Então, em vez de dizer pessoas com deficiência, estavam dizendo pessoas com necessidades especiais. Lembrando que a Declaração de Salamanca, que é de 1994, já em 94, ele tinha bem claro o que era necessidades especiais.
Necessidades especiais não era sinônimo de deficiência. Necessidades especiais porque a Declaração de Salamanca falava da inclusão de todas as pessoas, entre elas pessoas com deficiência e pessoas que tinham outras características que não a deficiência, oriundas de guerra, principalmente pobreza, violência urbana, etnia, raça, problemas de refugiados, de guerra, uma série de circunstâncias não necessariamente ligadas à deficiência. E, claro, algumas deficiências surgiram em consequência dessas outras condições. Mas nós estamos falando claramente lá na Declaração de Salamanca, pessoa com deficiência é uma coisa, pessoas com necessidades especiais é outra. Né? Então, voltando ao relatório mundial sobre a deficiência, ficou ficando cada vez mais claro que deficiência é diferente de necessidades especiais. Então, algumas pessoas com deficiência têm necessidades especiais. E algumas pessoas com necessidades especiais têm deficiência. Então, esse relatório deixa bem claro o seguinte: nem todas as pessoas que têm necessidades especiais são pessoas com deficiência. E nem todas as pessoas com deficiência têm necessidades especiais. Isso então fica muito claro. Né? Nós podemos, em nossos trabalhos, dizer algo como pesquisar sobre as necessidades especiais das pessoas com deficiência. Ótimo. Assim como podemos fazer um trabalho sobre necessidades especiais de populações carenciadas, populações em situação de extrema pobreza. Necessidades especiais de refugiados de guerra. Claro, nós podemos fazer isso. Só não podemos confundir os dois conceitos. E, finalmente, a marca que eles deixaram nesse relatório, pelas 400 páginas a gente vê, folheando assim, a gente vê grande quantidade de dados estatísticos, quadros estatísticos, grande quantidade de estudo de casos, exemplos casuísticos, né, de cada país, em cada uma daquelas áreas, por exemplo, em educação também. E também um grande número de ações recomendadas, né? Um grande número de recomendações sobre ações práticas que cada país poderia aplicar. E, finalmente, nós chegamos ao ano de 2015. Nós estamos começando agora o segundo semestre de 2015. O que aconteceu no primeiro semestre de 2015? No mundo aconteceu o seguinte: lembram-se que 10 anos atrás, em 2004, a ONU lançou uma campanha mundial chamada Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, que o Brasil participou também. Eram 8 objetivos. Um desses objetivos era a educação. E por que eu digo era? Porque acabou. Em 2014, agora no início de 2015, terminou a campanha dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio. E, ao mesmo tempo, a própria ONU lançou uma nova bandeira, chamada Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que vai de 2015 até 2025, mais 10 anos. E por que desenvolvimento sustentável? Porque a proposta dessa bandeira é iniciar uma série de atividades para garantir igualdade de oportunidades para todas as pessoas, não só todas as pessoas desta geração, das pessoas que estão vivas hoje, mas também para as futuras gerações. E é sustentável porque essa garantia de recursos e oportunidades para as futuras gerações será feita através da reposição de capitais econômico, social e humano. Esse desenvolvimento sustentável faz mais uma contribuição importante, que é, durante 10 anos, essa campanha vai trazer a questão da deficiência, todas as questões da deficiência, portanto, das pessoas com deficiência, para o centro das preocupações da sociedade inteira.
E não mais como um assunto periférico, um assunto alternativo, um assunto fora ou à beira da sociedade, e sim no centro das preocupações da sociedade. Muito bem, se os objetivos do desenvolvimento do milênio tinham 8 objetivos, essa nova campanha dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável tem 17 objetivos. 17 objetivos. E o objetivo número 4 é exatamente sobre a educação, que fala em assegurar educação de qualidade, inclusiva e equitativa, com igualdade de oportunidades, para todas as pessoas. E também promover oportunidades iguais de aprendizado ao longo da vida. Então, essa nova bandeira é mais um aliado que nós temos, em forma de documento, que nós, da área da educação, precisamos aproveitar, tirar benefício da existência de tantos documentos tão importantes, e agora esse último, que é super recente, né, da ONU. Então, aqui eu termino a apresentação dos documentos internacionais e no próximo bloco, então, vou entrar nos documentos nacionais do Brasil. Muito bom, então vamos entrar agora com os documentos do Brasil sobre a educação de pessoas com deficiência. Também no Brasil nós temos muita coisa em termos de leis, pouca coisa ainda em termos de políticas públicas nessa questão da educação. Só para vocês terem uma ideia da quantidade de documentos que eu deveria destacar aqui, mas que não vai dar tempo, a primeira LDB, que é Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, é de 1961, 44 anos atrás, né? Quer dizer, não, eu nem vou discutir nada sobre isso. Eu vou pular um pouco essa história toda, né, do tempo, e vou parar ali em 1989, um ano depois da última Constituição Federal, que é de 88, que está em vigor até hoje. Então, em 1989, muita coisa mudou comparado com tudo que foi escrito décadas atrás, né, décadas anteriores. Por exemplo, em 1989, no dia 24 de outubro, saiu publicada a Lei 7853, que marcou a época. Hoje quase ninguém fala muito nessa lei, mas algumas coisas importantes que ainda saem nas leis de hoje, leis do século XXI e um pouco do século XX também, né, principalmente no final, tiveram origem nessa lei 7853. Por exemplo, foi a primeira vez que um documento nacional, de âmbito federal, falou em educação especial como modalidade educativa, uma modalidade que educa, porém colocada transversalmente dentro do sistema educacional comum. Então, uma modalidade transversal e não um nível específico ou uma área separada específica, não. Ela permeia todos os níveis escolares do sistema. E, portanto, engloba a educação precoce, a pré-escola, o ensino fundamental, o ensino médio e o supletivo. Só não entrou a educação superior. Bom, mas fora isso, foi a primeira lei que criminalizou aquilo que a gente sempre combateu, que é excluir, rejeitar, discriminar, ter preconceitos contra pessoas com deficiência. Por exemplo,
no capítulo que trata da educação, essa lei 7853 fala em crime. É crime você rejeitar, postergar, não aceitar pessoas com deficiência, por exemplo, na escola. E não só criminalizou, mas já colocou dentro dessa lei a penalidade para quem praticasse um daqueles crimes, né? E a responsabilidade recai para o diretor da escola, ou a diretora da escola. A penalidade vai de 1 a 4 anos de reclusão, portanto, em cadeia, além de pagar multa, né? Isso em 89, essa pena já estabelecida para o crime de recusar pessoas com deficiência. Recusar a entrada, assim como excluir do sistema educacional comum. Além disso, foi a primeira lei que tornou obrigatória a matrícula. Então, a matrícula era compulsória, com esse nome, matrícula compulsória de alunos com deficiência no sistema educacional geral do nosso país. E num dos artigos desse capítulo da educação está bem claro que é obrigatória a matrícula de alunos que forem capazes, daí eu, entre aspas, né, abre aspas, capazes de se integrarem no sistema regular de ensino, fecha aspas. Então, aquilo que pode parecer um avanço, que é obrigar as escolas a aceitar e matricular pessoa com deficiência no sistema comum de ensino, ele cometeu um pequeno erro de conceituação quando disse que é obrigatória a matrícula de pessoa com deficiência capazes de se integrarem no sistema regular de ensino. Por que na época ninguém achou ruim disso? Porque até achou bom, porque estavam obrigando a matrícula. E a dizer que eram apenas para alunos considerados capazes de se integrarem, porque era plena época da integração, não era inclusão, era integração. E o que é integração? Integração é aquela prática em que você deixa entrar no sistema regular, no sistema comum, as pessoas com deficiência que fossem capazes de conviver com as barreiras que existiam nas escolas, por exemplo. Então, se forem capazes de se integrar, aí a matrícula era obrigatória, né? Por parte da escola era obrigatória. A inclusão é um pouco contra isso, porque o sistema educacional deve incluir, aceitar, matricular todas as pessoas com deficiência e outras, sem depender dela ser capaz ou não de conviver com as barreiras que existiam e continuam existindo e virão existir em escolas comuns, que não inclusivas, que nas inclusivas não haveria barreira nenhuma, né? Mas, em todo caso, foi um avanço muito interessante, porque agora nós mudamos o verbo integrar para inclusão e estamos utilizando ainda aquela penalidade de 1 a 4 anos com uma pequena diferença que eu vou citar na outra lei que eu vou destacar hoje. Muito bem, isso foi em 89, logo veio a década de 90, a última década do século XX. No Brasil, nessa década, aconteceram coisas importantes na área da educação também, né? Por exemplo, em 1996, 2 anos depois da Declaração de Salamanca, o Brasil editou uma nova LDB, né? Em 1996, atualizando bastante alguns conceitos, algumas medidas, tomando um passo bastante ousado, mas ainda não completamente inclusivo, porque é aquilo que eu falei quando discuti sobre alguns documentos do passado, principalmente a Declaração de Salamanca.
é que o Brasil, ao editar a LDB de 96, ignorou, não soube, enfim, por algum motivo, não utilizou nada da Declaração de Salamanca, que saiu 2 anos antes. Então, por mais que a LDB de 96 fosse avançada em relação a outras leis brasileiras, ainda ficou devendo muito para quem batalhava pela inclusão, pela escola inclusiva, por um sistema educacional inteiramente inclusivo. Isso tudo não aparece na LDB de 96, que ainda está em vigor. Então, fora isso, continua sendo um importante documento. Por exemplo, ainda na década de 90 saíram várias outras leis até o ano 2000. Então, já vou entrar agora no ano 2003, já no século XXI, quando o MEC, o Ministério da Educação, lançou e iniciou uma série de seminários de capacitação de professores de sala de aula, professores do atendimento educacional especializado, o OEE, profissionais de educação, enfim, todos os atores que atuam em todo o sistema educacional. E essa campanha tinha um nome, né? Programa Educação Inclusiva, Direito à Diversidade. Fazendo essas capacitações regionais através dos municípios polo por todo o Brasil. E eu tenho muito orgulho, muita satisfação de dizer que fui convidado por vários municípios polo para participar no corpo docente dessas capacitações. Então foi em 2003 com esse nome já cunhado, né? Programa Educação Inclusiva, Direito à Diversidade. Diversidade naquele sentido de que não se trata de apenas atender pessoas com deficiência, mas toda a diversidade. Claro, toda a diversidade inclui, inclusive, pessoas com deficiência. Muito bom. Então, em 2007, o MEC nomeou um grupo de trabalho através de uma portaria, que é o 555, que é de 5 de junho de 2007, renomados educadores, ativistas da educação inclusiva foram convidados. Eles trabalharam alguns meses para produzir a famosa Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Então foi em setembro daquele ano, 2007, esse grupo de trabalho terminou a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, e o ministro da Educação, então, pôs-se a divulgar essa política. Imediatamente, ali mesmo em Brasília, houve uma forte reação por uma parte dos políticos e uma parte da sociedade civil organizada contra algumas medidas recomendadas ali naquela política nacional, que eu chamo de primeira versão. A pressão foi tanta que o ministro foi obrigado a convocar de novo aquele grupo de trabalho para atender às reivindicações desses grupos que foram contra, não totalmente a política nacional inteira, mas alguns pontos. Então eles trabalharam em outubro, novembro, dezembro, e em fevereiro de 2008 saiu a segunda versão, que nunca foi chamada de segunda versão porque acabou sendo a única versão, aquela que finalmente foi aprovada. Então a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, é de 2008, né? Como se fosse a única que saiu. E nós perdemos muito, porque aqueles pontos que foram retirados tornaram quantitativamente menor o tamanho
do texto da Política Nacional de 2007 é menor na versão de 2008, porque perdemos algumas coisas, algumas páginas perdemos lá. Mas não foram apenas páginas ou palavras que foram perdidas. Nós perdemos um pouco ou muito do conceito de sistema educacional inclusivo, né? Então, nós não conseguimos ainda dessa vez eu digo em 2008, nós não conseguimos, e essa política está valendo até hoje, não conseguimos ainda conquistar de vez o conceito de sistema educacional inclusivo. Único sistema educacional, portanto, inclusivo. E com isso a gente perdeu um pouquinho, mas bem ou mal, a política nacional continuou sendo válida, continuou sendo utilizada, serve muito para algumas coisas, principalmente porque essa política nacional trouxe um diagnóstico da situação educacional, um diagnóstico muito esclarecedor, né? E nem tudo foi rejeitado, foi mantido, portanto, né? E nós conseguimos. Um ano depois, portanto, em 2009, no dia 20 de outubro, saiu uma resolução do Conselho Nacional de Educação, através da Câmara de Educação Básica, a resolução número 4, a famosa resolução número 4, que se chamou Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, na modalidade de Educação Especial. Essa resolução número 4, que é de 2009, ele tem um teor bastante prático, né, para aplicar o conceito de sistema educacional inclusivo. Então, traz, por exemplo, medidas, passos, etapas necessárias para que todos os sistemas de ensino, primeiro, matriculem todos os alunos com deficiência e ampliou um pouquinho, né, esse segmento populacional, dizendo toda hora, alunos com deficiência, vírgula, com transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades. E colocando esses alunos, através da mudança desse sistema de ensino, nas salas comuns do sistema de ensino comum. E aqui um pequeno parênteses. Durante muito tempo, antes de 2009, muito antes, no século XX ainda, nós separamos o alunado, digamos assim, a grosso modo, em dois grupos. Alunos sem deficiência, todos, que é a maioria, e alunos com deficiência, que seria uma minoria. E não havia espaço para colocar alunos que não eram pertencentes àquela maioria e também não se encaixavam no conceito de pessoa com deficiência. Depois surgiram, então, esses transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades. Nos transtornos globais do desenvolvimento entravam alunos com autismo, esquizofrenia e outros transtornos mentais. E, portanto, alunos com autismo, por exemplo, ou com transtorno bipolar, por exemplo, eles eram encaixados no TGD, né? Transtorno Global de Desenvolvimento. Só que agora, cada vez mais, agora não, nós estamos falando de 2009, nessa resolução número 4, mas em 2006, a ONU já havia aprovado a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. E lá, no artigo 1, já sai mais um grupo de pessoas com deficiência, que é o grupo que estava faltando.
na conceituação do que seriam pessoas com deficiência. Então, até 2005, ou antes de 2006, nós tínhamos a deficiência física, deficiência intelectual, ainda chamada mental na época, deficiência intelectual, deficiência visual, deficiência auditiva e deficiência múltipla. 5. Como, né, as tradicionais 5 categorias de deficiência. A ONU, na Convenção de 2006, que o Brasil ratificou e já colocou na Convenção, na Constituição Federal, em 2008, entrou mais uma categoria, seriam as pessoas com deficiência psicossocial. E entra nessa deficiência psicossocial todas as pessoas com histórico psiquiátrico, com histórico de saúde mental, com histórico psiquiátrico, portanto. Então, pessoas com autismo, por exemplo, já entrariam, desde 2006 já está na ONU, já faz parte desse grupo de pessoas com deficiência psicossocial. Então, 2009, que é 3 anos depois, já deveria contemplar isso, né? Quando eu dissesse pessoas com deficiência, já se deveria entender as 6 categorias, não mais 5, mas 6 categorias. Né? Muito bom. Isso foi em 2009, no ano 2012 saiu, como todos sabem, a Política Nacional dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo, através da Lei 12.764, no dia 27 de dezembro de 2012. Então saiu uma política nacional especificamente para esse grupo de pessoas com espectro do autismo. Quando esse grupo já estava incluído no TGD, né? Toda vez que falava de transtornos globais de emergência, o autismo já estava incluído. E tudo bem. E o autismo já estava incluído na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Mas tudo bem. Saiu essa política, bastante forte, e no artigo 8º, inciso 4, letra A, fala do direito à educação e o direito ao ensino profissionalizante de pessoas com transtorno do autismo, né? O espectro do autismo. Eu não gosto de falar espectro autista, porque o espectro não é autista, né? O autismo é que se apresenta em forma de espectro. Então, o transtorno do espectro do autismo, que é a forma correta. Mas na lei saiu o transtorno do espectro autista. E também, seguindo a terminologia da ONU, a gente diz pessoa com deficiência, pessoa com autismo, e não pessoa autista, certo? Ok. Nós chegamos, então, num outro documento, que é o Plano Nacional de Educação. Mais um, né? Porque o primeiro Plano Nacional de Educação também é muito antigo, né? Nós tivemos, se não me engano, 5 edições. Então, essa aqui é de 2014, o ano passado. No dia 25 de junho de 2004, foi finalmente aprovado o Plano Nacional de Educação, o PNE. Então já está valendo de 2014 até 2024. Nós estamos em agosto, portanto já vai fazer 1 ano e 2 meses que esta lei 13.005, que instituiu o Plano Nacional de Educação, está em vigor. Fizemos alguma coisa? Vamos ver agora, porque esse Plano Nacional de Educação demorou muito, ficou muito tempo em discussão, ficou lá na pauta, houve várias audiências públicas, houve debates no país inteiro, principalmente por causa da meta número 4, a meta 4. O PNE tem 20 metas, né? Todas foram bastante polêmicas, mas a que deu mais polêmica foi a meta 4, que eu vou destacar um pouco aqui. Então, essa meta 4 sozinha tem 19 estratégias. Toda meta tem o enunciado da meta
e tem as estratégias para executar respectivamente, né? Então, vou mostrar para vocês o que a Meta 4 diz. Meta 4 é universalizar para pessoas com 4 anos de idade até 17 anos de idade que tenham deficiência, e aí repete, deficiência, transtorno global de desenvolvimento e altas habilidades, o acesso à educação básica, né? E aí, vírgula, na proposta original, portanto, bem antes de 2014, ainda lá em 2013 mais ou menos, era tudo isso que eu falei agora, né? Universalizar para pessoas com 4 até 17 anos de idade, com deficiência, transtorno global de desenvolvimento e altas habilidades, o acesso à educação, vírgula, na rede regular de ensino, com a garantia do sistema educacional inclusivo, né? Também nas salas de recursos multifuncionais e na sala do AEE. Só que, se fosse só isso, já estaria aprovado. Mas houve uma reação, que um certo grupo não concordou que essa universalização só se desse na rede regular de ensino, ou seja, vamos agora falar sobre uma nota técnica do MEC, nota técnica número 20, do dia 18 de março deste ano. É que houve um caso, uma denúncia de recusa de matrícula de aluno com deficiência na rede regular de ensino, e o MEC então foi consultado e depois liberou essa nota técnica número 20, que trata dos procedimentos após a constatação da recusa de matrícula. Então, procedimentos quanto à recusa de matrícula nas escolas públicas e particulares, para serem enviados, documentos a serem enviados à Advocacia Geral da União, e para que a Advocacia Geral da União proceda à execução da multa. Até o dia 6 de julho de 2015, essa data eu vou falar daqui a pouco, a multa era de acordo com aquela lei 7853, que falava em 1 a 4 anos de cadeia e mais a multa, né? Agora, a partir do dia 6 de julho, ano mês passado, a reclusão vai de 2 a 5 anos. Aumentou de 1 para 2 e de 4 para 5, né? Aí a multa que é estabelecida em cada caso. Muito bom. Daí vamos agora falar do último documento nacional, que tem o apelido de LBI, Lei Brasileira de Inclusão. O nome completo é Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Foi aprovada nas 2 casas do Congresso e a Presidente da República sancionou no dia 6 de julho de 2015. Essa lei é a primeira lei nacional de âmbito federal que incorporou a linguagem e os conceitos que estão na Convenção sobre os Direitos da Deficiência, que estão na Constituição Federal. Então, essa Lei Brasileira de Inclusão recupera o que de melhor já havia nas leis em vigor, acrescentou várias outras coisas, vários outros artigos, e formou, então, uma lei enorme de mais de 120 artigos. E aqui, para nós, que o assunto é educação, eu gostaria de ressaltar o artigo 28, que diz que cabe ao poder público fazer uma série de coisas, por exemplo, assegurar, criar, desenvolver, acompanhar e avaliar a implantação do sistema educacional inclusivo em todos os níveis escolares, até o nível superior. E não só isso, mas também avaliar o desenvolvimento desse sistema educacional inclusivo.
E além disso, garantir também o aprimoramento do sistema de ensino de um modo geral, né? Então, essa LBI é que estabeleceu, nesse artigo 98, no artigo 28, e mais adiante no artigo 98, que a reclusão, no caso de recusar a matrícula e outras situações de recusa, de exclusão, reclusão vai de 2 a 5 anos de cadeia. Isso está na LBI. E, finalmente, então, vamos falar um pouco da política pública de educação superior. No nível internacional, a melhor referência é a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, de 2006, que já estabeleceu a necessidade do sistema inclusivo, sistema educacional inclusivo em todos os níveis escolares e também o aprendizado ao longo da vida. Também a Convenção é bem clara na questão das medidas para empregar professores e também não esquecer os professores com deficiência, que estejam habilitados para o ensino de Libras. E também a capacitação de todos os outros personagens, todos os outros atores do sistema educacional. E no nível nacional, a educação superior é citada, por exemplo, a maioria das leis que eu citei aqui para vocês, fala em projetos pedagógicos alcançando a educação superior. Então, nós temos, por exemplo, o Plano Viver Sem Limite, que é o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Governo Federal, que tem um eixo lá da educação, que dentro desse eixo de educação fala em desenvolver núcleos de acessibilidade em todas as instituições federais de ensino superior ou de educação superior, núcleos de acessibilidade. E já existem vários núcleos e vão ser implantados vários outros núcleos de acessibilidade, que é um setor que trata toda essa questão de acesso, permanência e promoção de alunos com deficiência na universidade. E fora das instituições federais de educação superior, nós temos essas outras leis que garantem a educação superior para alunos com deficiência, e ainda falando separadamente, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades. E também fala muito, por exemplo, na LBI, a necessidade de fazer pesquisas sobre métodos e técnicas pedagógicas e também pesquisa e avaliação de materiais didáticos, equipamentos e também tecnologia assistiva. De modo que eu encerro aqui esse tema que trata dos documentos internacionais e documentos nacionais sobre a educação de pessoas com deficiência em todos os níveis escolares. Muito obrigado pela atenção.